Bom dia a todos, quem nos acompanha de casa pela TV Câmara. Eu fico feliz, pastor Palamone, que a TV Câmara tem uma audiência fantástica. Pelos 4 cantos da cidade, viu, Pelisário? A gente vê, o pessoal comenta que viu eu, Delamoto, o Ronaldo, o Zezinho, Palamone, o Cacá, Lindsay, todos aqui, né, pastor? Então, fico muito feliz que as pessoas têm nos acompanhado pela TV Câmara. E aqui a gente pode prestar conta do trabalho que a gente tem feito. Eu sempre falo, tem muita coisa a ser feita. Isso, todos aqui estão cansados de fazer indicações. Eu fiz uma busca do meu trabalho e de alguns outros colegas que a gente observa. Tem indicações de serviço a ser melhorado pelos 4 cantos da cidade. Cada um com seu jeito, o Zezinho, cabeleireiro, cobrando, a Lourdinha cobrando, Luiz Amaral, a Lindsay, que tem uma história linda. Ela, depois que a gente vê, Lourdinha, de vez em quando eu busco o conhecimento da Lindsay no que diz a questão da causa animal, porque uma família muito simples, tem uma cachorra lá, deu 12 cachorrinhos. A família buscou conhecimento, na hora eu passei para a Lindsay, buscando a melhor forma de orientar essa família, porque o animal mal cuidado, com sarna, ele leva doença para a família também. Cuidar dos animais é cuidar também da saúde do ser humano. Quando você cuida do animal, que ele está num ambiente limpo, que ele não tem um caso, o sobrinho do Rosivaldo está com hanseníase, doença de rato. Por quê? Às vezes veio com esse tempo de chuva, molha, a pessoa está com o pé molhado, pega, então tem que ser cuidado. Então cuidar também da saúde dos animais, orientar as famílias que mantenham ele em lugar limpo, é cuidar da saúde do ser humano também. E aí, na última quarta-feira, nós estivemos, a presença de alguns colegas, outros estavam em alguns compromissos, o lançamento do novo NGA. Vai ser uma obra que a Câmara foi fundamental, porque a Câmara deu o pontapé inicial para essa grande obra. Aí o pessoal fala assim, ficou longe, tudo, algum lugar tinha que ser feito. Para quem é ali, é muito perto. Para quem mora, por exemplo, no aeroporto é um pouquinho mais distante, quem mora no Palmeiras é um pouquinho mais distante, o Veracruz é distante, residencial Olavo Pinheiro é mais distante, alguém está um pouco mais longe. Isso é em todo lugar. Por exemplo, quem mora no aeroporto precisa no Dr. Álvaro Azuz, é mais distante. Quem mora no Leporaço é perto. Então, e aí, a gente tinha inúmeras áreas abandonadas na nossa cidade, que a Câmara foi fundamental, onde nós temos a construção de 10 centros esportivos, que é o CEPEL. E aí, dona Zé, todo mundo que vem pede para isso. Eu já fiz indicação, o Jardim Palmeiras, que o Reinaldo busca, eu acho que lá merece um também. Mas aí, Reinaldo, a gente tem que ir lá conversar com o prefeito, fazer a indicação, conversar. Aí, ele fez 10. Para o ano que vem, vai sair mais 10. E uma coisa que a gente não pode falar é assim, faz porque é ano político. Então, as pessoas não vivem ano político. Aquele morador lá do aeroporto do Santa Bárbara, ele não tem a culpa de ser processo político, porque todo ano tem que ser feito. Vamos supor que em 2025 seja outro prefeito ou o atual prefeito Alexandre, alguma coisa vai ter que ser continuada. E em 2026 vai ter eleição para deputado, aí o pessoal fala, não vai poder fazer porque é ano eleitoral. Tem que se fazer todo ano, independente se é eleitoral ou não. As pessoas precisam de unidade de saúde, que está sendo construída 3, do sítio Petrópolis, do São Domingos e do Jardim Paraty. Creche no Copacabana, porque não tinha a creche no Copacabana. Aí, através da Câmara, nós votamos e nós conseguimos, junto
a creche do Nossa Senhora das Graças, que é lá na Pacaembu. Aí nós conseguimos a creche do Copacabana. Então está sendo construído as creches. Por exemplo, o Reinaldo fez uma observação dos pedaços de rua que não tem asfalto. E tem muitos lugares assim, porque lá atrás não se planejaram direito. Agora, com o plano diretor, com a fiscalização da Câmara, aquele tipo de erro não acontece mais. Não acontece. Vai ser asfaltado, viu, Reinaldo? Vai ser asfaltado. Já foi feita a licitação, já está sendo feita a Romeu Sidney lá do Sítio Petrópolis, está fazendo ali em frente à UBS do São Domingos, que tem o nome do meu pai, Antônio Guilhermino, está sendo feito. Então está sendo feito um monte de coisa. Eu tenho apontado um monte de coisa que precisa ser feito. Precisa ser feito novas áreas de esporte, mas também eu tenho que falar de um monte de coisa que nós aprovamos, que nós estamos participando. O hospital que está sendo construído em Franca. Um hospital que vai ajudar a região toda. A Câmara foi fundamental, porque quando nós precisamos mudar ali a destinação do imóvel, nós votamos favorável. Nós votamos favorável. O Zezinho Cabeleireiro pede, tem aqui a Vossoroca do Líbano, ela precisa ser consertada. Por quê? É uma área que tem mais de 50 anos. Eu não posso falar dos outros que não fizeram. Eu tenho que falar que o Zezinho está cobrando que arruma a Vossoroca ali. Né, Zezinho? Uma partida. Pois não, Zezinho. Muito obrigado. Então, aquela Vossoroca do Líbano, foi gasto muito dinheiro lá com as contenção das nascentes de água, né? Em todo local, na onde foi feito as contenção das Vossoroca, né? Tem que acabar. Ela tem que ser destinada para alguma coisa. Ela tem que ser destinada para uma área de lazer. Por exemplo, lá é uma expansão tão grande que já era para ter feito. Inclusive, na época do Gilmar Dominici, que fizeram a contenção das nascentes, né? Minha mãe mora lá até hoje. Eu fui um dos primeiros moradores mudar lá para o Jardim do Olímpico, chamado a Vossoroca das Maritacas, todo mundo sabe disso, e até hoje não fez nada. Inclusive, esse ano, né, eu mandei do orçamento impositivo 285 mil para a construção de uma CEPEL lá, porque é uma área enorme. Inclusive o prefeito se dedicar um pouco a mais, mandar mais um pouco de recurso, dá para fazer uma área esportiva muito bonita, e aquilo ali vai beneficiar todo mundo, a população de Franca. Já pensou, é igual o Parque dos Trabalhadores, é igual o Parque Lupercio Taveira, do Jardim Paulistano, na onde que era, puro os barros que estavam acabando com o córrego lá embaixo, que tem peixe, né, que ali é a nascente do Rio Canoas, né? Então precisa de melhoramento, é igual você está falando, né? A gente não pode pensar no ano que vem que é partido político. Não, está saindo, é porque o ano que vem é partido político, então tem que sair obra. Não, obra tem que sair Deus do primeiro dia. Desde o primeiro dia que nós assumimos a Câmara Municipal, em 2021, eu fui um vereador, todos os vereadores que têm o seu tipo de trabalho, de cobrança, e tem dado resultado, em muitos locais. Zezinho, né? eu vou fazer uma observação aqui, eu quero dar um exemplo do vereador Gilson Pelizaro. Gilson Pelizaro é um vereador que tem um excelente relacionamento em Brasília com os ministros, então ele abre as portas, ele leva os colegas lá, para que todos participem. Eu falo assim, independente se é o governo do A ou do B, nós temos dois diferentes, um governo de direita no estado de São Paulo e um de esquerda em nível federal, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que ir lá buscar recursos, e só vai sair a reforma, por exemplo, do Palmeiras, do Cano, do córrego lá, Reinaldo, porque o Gilson Pelizaro foi em Brasília com o deputado Tato e conseguiu o recurso, e ele pôs a emenda dele para atender a sua região, e isso ele merece os parabéns. Por quê? Porque ele lutou, só que aí a gente não pode falar que não foi nada, porque existe um trâmite, e a sua região vai ser contemplada, e mérito do vereador Gilson Pelizaro, porque eu não quero mérito do que eu não fiz, lá, mérito exclusivo
do Gilson Pelizar. Estava eu e o Della Mota com ele lá. E nós vimos o empenho que ele teve em atender, não é o Reinaldo, não é o Reinaldo, é a preservação do meio ambiente, porque precisa estar de forma canalizada certa. Então, isso que a gente faz. E uma coisa finalizando, todos os meus atos na Câmara são transparentes. Tudo que eu fiz até hoje, não existe uma vírgula que me desabone. Nada, nada. Porque eu ando de cabeça erguida e eu falo para as pessoas, eu só tenho medo de uma coisa, não é nem medo. É o dia que Deus entender que eu não posso mais ficar aqui na terra, Ele é a única pessoa que eu tenho que me curvar e fazer. Eu tenho que respeitar a minha esposa, tenho que respeitar a coisa. Eu falo, eu ando no meio de bandido, eu não tenho medo de bandido. Eu não tenho medo de ninguém. Sabe por quê? Eu tenho que ter medo se eu fizer coisa errada. E eu falo para todos os meus colegas aqui, a gente diverge de um monte de coisa. Eu diverjo de coisas da Lurdinha, ela diverge de mim, do Zezinho, que é um grande amigo que eu tenho, do Della Mota, do Pelizar, eu e ele quebra o pau. Mas eu tenho por ele um respeito muito grande. Então, eu falo para as pessoas, ninguém precisa me ensinar a trabalhar, porque eu trabalho do meu jeito, respeitando as pessoas, respeitando as instituições. O Ministério Público já foi parceiro do vereador Tite, porque quando eu achei que não estava certo, eu denunciei no Ministério Público e tivemos êxito, a exemplo do Jardim Alvorada. Então, quando eu entender que eu não estou conseguindo, através do diálogo e das imposições que cabe a mim enquanto vereador, eu vou buscar a justiça. Mas jamais a pessoa pode falar que eu não trabalho, pode não gostar do meu trabalho, é um direito. Mas se tem uma coisa que o vereador Tid é, dedicado e trabalhador. Eu nunca falei que sou melhor que ninguém. Mas se tem uma pessoa que é dedicado e trabalhador, chama-se Marcelo Tid. Obrigado.